Olá a todos, meu nome é Eduardo Kauer e hoje estamos no Comentário de Literatura para abordarmos um livro que é de suma importância para a história de Montenegro. O livro que hoje nós queremos comentar é o livro Montenegro, de 1924, escrito pelo Campos Neto. Um livro que já está completando 90 anos e que, na época, em 1924, foi lançado e agora foi feito o relançamento deste livro. Ora, é uma obra bastante vultosa, né, e volumosa, que foi escrita pelo José Cândido de Campos Neto, durante mais ou menos alguns anos antes, né, em comemoração ao centenário da independência do Brasil, ao centenário da imigração alemã e também comemorando o aniversário de 50 anos da emancipação política de Montenegro. Neste livro, Campos Neto teve acesso a muitos documentos do século XIX e anteriores, né, do século XVIII, e naquela época ele já conseguiu fazer uma pesquisa muito acurada sobre esses documentos, né, descobriu uma série de coisas e publicou aqui, e por isso ele se reveste de especial importância para nós hoje. Muitos desses documentos que o Campos Neto teve acesso, nós não conseguimos mais pesquisar hoje, se perderam, houve alguns problemas, então nós não temos mais como buscar. E por isso ele é a fonte talvez mais próxima daquelas épocas pretendidas pela nossa observação. O livro se divide em 4 partes. A primeira parte ele fala sobre os aspectos físicos do município de Montenegro, né? E ele mostra os aspectos físicos daquele período, inclusive com o tamanho de Montenegro, com a área de Montenegro de 1924, com os municípios que ainda não tinham se emancipado. Por isso também a importância para os municípios que se emanciparam de Montenegro fazerem a sua pesquisa através do Campos Neto. Depois ele divide em outras 2 partes, falando sobre a história em geral, os aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais de Montenegro e da região do Vale do Caí, que antigamente abordava esse município. Por último, o Campos Neto tem uma lista dos estrangeiros que se naturalizaram brasileiros em Montenegro. Portugueses, italianos, alemães, holandeses, belgas e várias outras etnias que aqui entraram e que resolveram permanecer e se tornarem cidadãos do nosso país. Também uma fonte muito importante para a pesquisa genealógica, porque essa naturalização é do século XIX e nos dá uma ideia muito clara de quais famílias que estavam aqui, quais famílias que estavam se estabelecendo. O livro deve ser lido como fonte de consulta e também deve ser visto com a ótica de 1924, porque naquele período havia um certo sentimento fanista no nosso país, na nossa região, e estava num momento de comemoração. Então ele traz muitos aspectos positivos, ele reforça os aspectos positivos justamente por causa dessas circunstâncias que estavam ali. Também deve ser lido, embora tenha sido relançado agora em 2014, ele é uma obra num período de tempo, né? E interessante que algumas páginas estão em branco, mas outras elas estão no aspecto original, no aspecto amarelado da página. E a pessoa pode consultar, pode ver como é o aspecto do original, como seria o aspecto do original hoje. Então a pessoa pode fazer a consulta e também como documento, como a questão de se ver o livro na sua origem, né? Isso foi muito interessante nesse relançamento do livro. Bem,
Nós agradecemos pela atenção de vocês e desejamos a todos felicidades. Até o próximo encontro.